E nesta manhã eu quero compartilhar com você exatamente sobre tudo isso que Deus tem colocado, né, no nosso coração. Seria muito difícil para falar com você somente no dia de hoje, toda a nossa expectativa, tudo isso que temos, que temos orado e que Deus tem falado conosco, né? Mas eu acredito que vamos ter um tempo e pouco a pouco nós vamos colocando, né, para a igreja tudo aquilo que temos, que Deus tem nos dado e tudo aquilo que queremos com vocês, né? Porque não temos nada, nós os pastores não podemos fazer nada, primeiramente sem a presença do Espírito Santo, e não podemos fazer nada sem a resposta da igreja. Por isso, nós queremos, nesta manhã, nós queremos trazer uma palavra talvez poderíamos chamar uma palavra de desafio para você que está conosco aqui presencialmente. Para você também que está conosco através das nossas redes sociais, do nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook, você também é muito bem-vindo. Nesta manhã, eu quero meditar na palavra de Deus com você em duas passagens da Bíblia. A primeira é Efésios 5 e o versículo 16 apenas. Nós vamos ler Efésios 5 e o versículo 16. E depois também você pode abrir a sua Bíblia em um texto muito conhecido da palavra de Deus, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, e nós vamos ler Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Efésios 5, 16, antes de ler, eu quero que você feche os teus olhos e que nós possamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, e a Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade que nos importa nesta manhã. Viemos aqui, ó Deus, para glorificar e para exaltar o Teu nome, e é isso que temos feito. Queremos Te agradecer, ó Deus, por ter aceitado, recebido o nosso louvor. Louvamos a Deus, ó Pai, pela vida dos nossos levitas, dos nossos cantores, dos nossos músicos, de toda a nossa equipe, ó Deus, de projeção, a nossa equipe de áudio, todas essas pessoas que estão servindo. Muito obrigado pela vida de cada um. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra. A nossa alma e o nosso coração se regozija muito por estar de volta nesta casa, Senhor, a qual pertencemos. Muito obrigado, Senhor. E agora que a Tua palavra venha falar conosco, que a Tua palavra venha falar com a Tua igreja, que a Tua palavra venha ser vida para a Tua igreja, e que possamos, ó Deus, transmitir a Tua palavra com a unção do Teu Espírito e com a autoridade do mesmo. Ó Pai, que a Tua palavra não tenha nada agregado a ela, que a Tua palavra não tenha nada retirado dela, e que a Tua palavra por si só venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Efésios 5,16, em algumas versões, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, é a Almeida Revista e Atualizada. A Almeida Revista Corrigida diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A NVT diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Veja bem, a NVI diz: aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. A Reina Valera diz, a NVI com a tradução da Reina Valera diz: redimiendo el tiempo, porque los dias son malos. Né? E a NVI em inglês diz: making the most of every opportunity, because the days are evil. Indiferentemente da tradução, o sentido é o mesmo. Indiferentemente de quem traduziu, o original diz exatamente o mesmo, ainda que usando de outras palavras. Mas eu quero levar você também a Eclesiastes 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao 8, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eclesiastes 3, 1 a 8 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu.
tempo de nascer e tempo de morrer, de plantar e de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter-se, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu não sei qual destes tempos colocados aqui pelo pregador, livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, eu não sei em qual destes tempos você está vivendo, mas certamente você se identificou com um desses tempos que foi falado aqui. Todos nós, de alguma maneira, nós nos identificamos com esses tempos, e nesta manhã eu quero levar você a meditar comigo exatamente sobre tempo e sobre tempos. A Bíblia, no Novo Testamento, você encontra a palavra cronos para definir tempo, e a palavra cronos, ela vem no sentido do tempo cronológico, ela vem no sentido do tempo contado, né? Nós temos as horas do dia, nós temos a numeração, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e isto é cronos. A palavra cronos, ela vem no sentido de dar-nos uma definição do tempo no sentido contado do mesmo. Isto, então, é a palavra cronos. Mas a Bíblia também, no Novo Testamento, traz a palavra kairos. E a palavra kairos, ela define tempos, sem uma cronologia. Ela define tempos no sentido de estações. Então, quando nós lemos este versículo, esta escritura de Eclesiastes, nós nos identificamos com os tempos que vivemos, e a palavra, então, ela vem no sentido de falar de tempo, porém, sem cronologia. Ela vem no sentido de falar de tempo sem um tempo contado. E eu quero meditar com você nesta manhã sobre este tema. Por quê? Porque nós estamos entrando em um tempo que nós estamos chamando de um tempo pós-pandemia. Todos nós tivemos a nossa vida impactada nos últimos quase já 2 anos, né? Já temos 2 anos de pandemia. Já temos por aí quase 2 anos. E todos nós tivemos este tempo que nós não esperávamos por ele, e esse tempo que veio sacudir as nossas vidas de alguma maneira. Todos nós fomos, de alguma maneira, afetados, impactados. Alguns de vocês perderam entes queridos, alguns de vocês perderam familiares, e nada disso estava programado. Este tempo foi um tempo que começou do nada e veio realmente a trazer, de alguma maneira assim, um transtorno muito grande para mim, para você, para as nossas famílias e também para a igreja. Sabemos de história de igrejas que tiveram que fechar as suas portas nesse tempo. Sabemos de histórias de igreja que diminuíram muito e ainda estão quase fechando portas neste tempo. É um tempo que começou do nada e que não foi determinado, onde nós começamos sem saber exatamente aquilo que iria acontecer. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que perderam entes queridos no início da pandemia, e me diziam exatamente isso. No início nós não sabíamos o que iríamos fazer, não sabíamos como nos defender de tudo isto. E isso veio então trazer muita tristeza, inclusive, em algumas famílias. Esses são tempos que nós não esperamos por eles, porém estamos sujeitos a eles. São tempos que podem acontecer na nossa vida. Então, quando nós nos referimos a estes tempos, nós queremos lembrar então da palavra kairos, porque são tempos que não estão determinados por um cronos, não existe uma cronologia e não sabemos o que vai acontecer. Agora, o tempo que nós queremos começar a viver agora é um tempo novo, é um tempo pós-pandemia. Eu sei que ficam
muitas, digamos assim, muitas lembranças. Eu sei que ficam muitas lembranças da pandemia. Talvez, e muita gente está dizendo que o mundo jamais será o mesmo. Mas eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos de estar determinados a entender os tempos de Deus para mim, para você, para a nossa casa, os tempos de Deus para a nossa família. Nós precisamos de ter o entendimento e precisamos de aprender a valorizar o nosso tempo. Valorizar o nosso tempo. Muitos de vocês já escutaram, por exemplo, tempo é dinheiro. Talvez você já disse isso, eu já disse isso. Tempo é dinheiro. Talvez você já escutou pessoas te dizendo, não me faça perder tempo. Talvez você já disse para alguém. Alguns de vocês tiveram hoje de manhã um tempo cronometrado, de se acordar de manhã, de tomar o seu café da manhã e de chegar à igreja. Alguns de vocês chegaram aqui hoje um pouco atrasados, outros, de tanto atrasados, até mesmo desistiram de vir. O tempo é um tempo contado e nós vivemos hoje em dia uma vida bastante controlada pelo tempo. Quantos de nós já estamos hoje aqui pensando no amanhã, no nosso tempo de trabalho, de tudo aquilo que teremos que fazer na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, nos seus negócios? Como será então começar de uma nova segunda-feira com o nosso tempo praticamente, completamente, cronometrado? E tudo aquilo que você precisa desenvolver, tudo aquilo que você precisa fazer durante o seu dia de amanhã. Então, quando nós perdemos tempo, se escuta dizer que quando se perde tempo, se perde dinheiro. Porque se o tempo é dinheiro, então quando se perde tempo, se perde dinheiro. E nós que vivemos uma vida tão cronometrada, Então, se você, por exemplo, perde um dia de trabalho, você perdeu dinheiro. Se você perde algumas horas de trabalho, você pode perder, inclusive, um bom negócio por chegar atrasado. Você pode perder oportunidades porque você não valoriza o seu tempo. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando de cronos, nós estamos falando de cronologia. Agora, nesta manhã, eu quero te dizer que Deus é o Deus dono do tempo, amém? Eu quero te dizer que Deus é o Deus que começou o tempo. O tempo antes de Deus não se contava. A Bíblia diz, e você sabe disso, que no princípio criou Deus todas as coisas, é um tempo remoto. Não sabemos o cronos exatamente de quando foi este princípio. E da mesma maneira que a Bíblia começa dizendo sobre um tempo remoto, no princípio criou Deus todas as coisas, sem que nós saibamos exatamente quando foi este cronos, quando foi este princípio. A Bíblia também termina da mesma maneira. A Bíblia também termina afirmando para você e para mim e para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta manhã, que nós viveremos com o Senhor uma vida eterna, e aquilo que é eterno, ele não tem princípio nem fim, é exatamente por isso que é eterno exatamente pela ausência de cronologia. Por isso que será uma vida eterna, porque nós não contaremos o nosso tempo. Mas aqui, enquanto nós vivemos nessa terra, esperando esta promessa do Senhor para mim e para você, a nossa vida é uma vida muito cronometrada. E isto tem entrado também dentro da igreja. Esta cronologia tem entrado também dentro da igreja. E a igreja, por viver no sentido de dar resultados, a igreja tem entrado também dentro desta cronologia e tem vivido também, como dizemos, no Brasil, tem vivido também na correria. E isto não é algo muito bom. Porque Deus quer que eu e você entendamos que quem aproveita bem o cronos, entenderá bem
o Kairos. Você entende o que eu estou falando, igreja? Se nós sabemos bem manejar o Cronos, nós entenderemos o Kairos de Deus para nós, entenderemos o Kairos de Deus para a igreja. O Kairos é o tempo de proveito, o Kairos é o tempo em que eu e você estamos vivendo. O Kairos é um tempo que não existe uma cronologia, não é um tempo contado. Não sei bem o que você está vivendo neste momento, ou como você está vivendo. Eu não sei bem o que é que você está vivendo, talvez você esteja vendo, e nós fomos ministrados nesta manhã através do nosso dirigente de louvor, e nós fomos ministrados nesta manhã, quando nós fomos impactados com a pergunta. Eu não sei você, mas quando eu estou adorando a Deus, eu tenho muita atenção com tudo aquilo que está sendo ministrado. Você tem? Eu tenho muita atenção com tudo aquilo que está sendo ministrado. E uma das questões que foi colocada para a igreja nesta manhã foi exatamente se nós devemos louvar a Deus somente em algum tempo ou somente na igreja. Por quê? Porque é a canção que nós cantamos. Eu e você, nós dizemos, e eu e você, a gente louvou, dizendo que em todo tempo eu te louvarei, afirmando para Deus que em todo tempo você louvaria ao Senhor. Algo muito fácil de dizer, porém não tão fácil assim de viver. Estão de acordo comigo? Muito fácil de dizer, em todo tempo eu te louvarei, Senhor. Mas que difícil é, e é difícil pra caramba, quando nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Quando nós temos que louvar a Deus, indiferente de qualquer circunstância. Quando nós temos que louvar a Deus, pelo Kairos que Ele está trazendo para nós. E entender este Kairos na nossa vida. Porque nós vivemos pressionados pelo Cronos. Pelo Cronos nós temos que dar resultados. Mas o Kairos de Deus é o tempo que Ele trabalha na minha vida e na sua vida. O Deus dono do tempo e o Deus criador do tempo, Ele está aqui nesta manhã, como Ele está com você a cada manhã. O Deus criador do tempo, o Deus dono do tempo, o Deus que não tem princípio de dias e tampouco fim de dias. Este Deus, Ele está com você a cada manhã, indiferentemente de onde você está. Fomos ministrados isso aqui também. Indiferentemente de o que é que você está vivendo. Deus, Ele não te abandona nunca. Deus, Ele está sempre com você. Parece que não. Tem momentos na nossa vida que parece que Ele não está. Mas deixa eu te dizer nesta manhã que Deus, Ele sempre está com os seus filhos, indiferente daquilo que você está vivendo ou não. Alguns dizem, e eu sou algumas pessoas falam comigo isto, quando nós estamos desafiando a igreja para trabalhar conosco na obra do Senhor. Algumas pessoas me dizem, pastor, ainda não é o meu tempo. Ainda não é o meu tempo de fazer isto. Outros me dizem, houve um tempo da minha vida que Deus me usava desta e desta e desta maneira. Pastor, houve um tempo da minha vida que eu fazia isto e isto na igreja. Pastor, houve um tempo da minha vida que eu pregava. Houve um tempo da minha vida que eu era usado em profecias, em revelações. Houve um tempo da minha vida que eu era usado para ensinar. Houve um tempo da minha vida que eu era usado para ser professor das crianças da escola dominical. Houve este tempo na minha vida, mas algo aconteceu e que eu me desanimei. Talvez você se identifique com isto que eu te estou falando. Não é o meu tempo, pastor, neste momento. Agora não é o meu tempo, né? Até nós somos muito contrastados com esta coisa de que estou dando um tempo. Vamos perguntar sinceramente e você responda. Você já pediu um tempo para Deus? Não precisa levantar sua mão. Quantos de nós já oramos e pedimos um tempo para Deus? Senhor, eu agora é meu tempo de trabalhar.
Senhor, agora é meu tempo de fazer os meus negócios. Senhor, agora é um tempo de dedicar-me à minha empresa. Eu não tenho tempo agora para a igreja. Eu não tenho tempo agora para a sua obra. Eu não tenho tempo agora para exercer o meu ministério, porque eu preciso deste tempo para me dedicar a outras coisas. A palavra de Deus diz no livro de Esté, e eu quero que você venha comigo para essa história, para que você possa ter mais claro aquilo que eu quero te dizer neste momento. Capítulo 4, e vocês conhecem muito bem a história da rainha Esté. É uma história que é narrada em filmes, e você conhece muito bem. E essa história está em Esté, capítulo 4, do versículo 10 ao 14. Não vamos ler tudo para que ganhamos tempo, né? Não vamos ler tudo, mas eu quero colocar para você pelo menos duas situações, para que você entenda aquilo que eu quero te dizer, quando você me diz que ainda não é o meu tempo, ou eu ainda não estou neste tempo. Esther foi colocada por Deus no seu reinado. Esther foi colocada por Deus para ser rainha. E houve um tempo onde o povo de Deus estava completamente ameaçado pelo inimigo. E a palavra de Deus diz que Mardoqueu, ele foi e ele mandou então uma mensagem para a rainha Esther. E Mardoqueu mandou esta mensagem para a rainha Esther. E o versículo 10 diz, então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Perdão, a primeira mensagem que Mardoqueu mandou para Esther foi exatamente daquilo que estava acontecendo. E Mardoqueu alertou e mandou cartas para a rainha Esther, dizendo que o povo judeu estava em perigo, porque havia uma conspiração contra o povo. E agora no versículo 10 vem então a resposta da rainha para Mardoqueu. E diz, versículo 11, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Eu quero levar você para o entendimento da mentalidade da rainha Esther no aspecto do tempo na relação com Cronos, com cronologia. Esther disse, já tem mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. E se eu entro na presença do rei, as pessoas entravam na presença do rei para pedir com ele uma audiência, e o rei tinha um cetro na mão. O rei, então, ele podia estender o cetro para aquela pessoa ou não. Se o rei estendesse o cetro, aquela pessoa era bem-vinda na sua audiência, e se não, aquela pessoa morria. E Esther, então, com esse sentido de 30 dias, de cronologia, ela disse, já tem mais de 30 dias que eu não sou chamada à presença do rei. O que Esther estava dizendo é aquilo que muitos dizem, ainda não é o meu tempo. Eu não posso fazer nada neste momento, porque eu tenho estado em outro tempo. E Deus está chamando você, e Deus está precisando de você, e eu te disse nesta manhã, que esta palavra que eu tenho para você nesta manhã, é uma palavra onde eu quero desafiar você.